Olá pessoal, voltamos para dar continuidade com as nossas aulas de Android com PHP. Na aula de hoje eu vou continuar com o processo de validação de campos. Então na última aula eu comecei a implementar aqui um método chamado validaCampos, que é responsável por validar os campos do cadastro de usuários da nossa aplicação. Então aqui eu vou fazer o seguinte, quando esse meu campo for vazio, nesse caso o campo nome, ele vai exibir a mensagem conforme eu coloquei na última aula e vou fazer com que esse meu campo ele receba o foco, ou seja, sempre quando esse campo for inválido, ele vai receber o foco, ou seja, o usuário vai poder, por exemplo, ir direto nesse campo aqui, no caso o nome, se ele for vazio, ele vai ficar assim, desse formato, e o usuário vai digitar ou alterar a informação que está incorreta, tá? Então aqui ponto e vírgula, e vou colocar aqui ok, nesse caso aqui ok, eu coloquei aqui no início ele como false. Eu vou assumir por padrão, né? Vou assumir que todos os meus campos estão ok, então nesse caso vou colocar como true. Se por acaso os meus campos não tiverem ok, ele vai receber aqui o valor false. E um detalhe extremamente importante aqui, que a gente deve alterar, não é interessante a gente colocar o texto da mensagem nesse formato aqui direto no código. É interessante a gente utilizar o arquivo strings, que é o arquivo XML. Então, para aquela informação, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui no registrar usuário. Eu posso pegar esse conteúdo aqui e fazer com que o Android Studio já gere para mim, dentro da minha string aqui, no strings.xml, o conteúdo já para o formato apropriado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pressionar aqui Alt Enter e vou fazer a conversão desse meu campo, desse meu valor. Eu quero extrair esse meu valor para o formato de string resource. Então vou clicar aqui, ele vai pedir um ID para essa minha string que você vai estar informando. Então nesse caso aqui eu gosto de utilizar, você pode colocar aqui para mensagens que vai ser exibidas para o usuário, por exemplo, você pode colocar assim, message, iniciar com o primeiro ID como message e escrever aqui essa informação. Você pode colocar ela completa ou só escrever assim, campo obrigatório. Então isso aqui vai ser um ID para essa mensagem. Aqui eu vou colocar aqui uma exclamação e clicar em OK. Então dessa maneira o que vai acontecer? Por que é importante você fazer isso? Pois vai ter campos, informações que têm acento. Quando você tem acento, às vezes, quando você coloca esse código diretamente via código, a sua aplicação Android pode ser que ela não reconheça da maneira apropriada esses acentos e dá um erro na sua aplicação. Então eu aconselho sempre você colocar nesse formato aqui dentro do arquivo strings.xml, para você poder evitar problemas na sua aplicação, beleza? Então aqui agora eu vou fazer também para o campo login. Ou seja, eu vou colocar todos esses campos aqui, eu vou verificar se eles estão vazios, beleza? Então vamos lá, então vou copiar isso aqui, pois a informação vai ser bem parecida. Vou colocar aqui um else. Eu poderia também aqui, ao invés de colocar um else, eu posso exibir aqui para o usuário todos os campos que estão inválidos, ao invés de colocar aqui um por um. A gente pode fazer dessa maneira aqui, ao invés de colocar aqui um else aqui. Então nesse caso ele vai validar todos os campos, vai informar para o usuário todos os campos que estão incorretos. Então vamos colocar aqui testutils.isEmployee.m usuário.login. Aqui nesse caso aqui vai ser usuário. E vou colocar a mensagem aqui, se eu quiser, eu posso também digitar a informação aqui ou ir lá direto no arquivo XML, alterar a informação desse campo, que também vai ser alterado também na caixa, vai ser alterada para o usuário a forma como ele vai visualizar essa mensagem. Você pode colocar uma mensagem diferente para cada validação também, fica a seu critério. Aqui, testutils.isEmployee e-mail
E o outro é o campo senha. Ó, eu esqueci de alterar aqui, ó, e-mail. Opa. E-mail. Aqui o senha. Prontinho. Então aqui são os 4 campos básicos para poder realizar a validação se está vazio ou não. Ah, ainda tem aqui, ó, posso esquecer o confirmar senha. Vamos colocar aqui o confirmar senha também. Lógico, no confirmar senha eu também tenho que realizar a validação se a senha que eu digitar, por exemplo, se eu digitar lá senha 123, então eu tenho que confirmar para o usuário se ele realmente está digitando senha 123. Então eu tenho que realizar a validação desses 2 campos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse carinha aqui, ó. Confirmar a senha, aqui, e o campo confirmar senha. Beleza. Eu vou salvar aqui e vou testar para saber se essa informação aqui vai realizar da maneira correta. Aqui eu tenho o código que eu já coloquei. Aqui, por exemplo, na questão de validação dos campos, eu vou colocar o comentário nessa linha, pois a gente não vai precisar dela. Vamos salvar aqui. Pronto, opa, faltou aqui uma barrinha. Pronto, agora vamos executar. Vou dar um stop aqui na minha aplicação e vou executar novamente ela. Ah, e se por acaso der algum erro, a gente vai fazer aqui os ajustes necessários nessa validação do aplicativo. Então aqui vamos abrir aqui o registrar e vamos clicar em confirmar. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu no logcat. Não apareceu nada aqui no logcat. Aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Provavelmente deve ser algum campo que deve estar. Vamos ver aqui no código. MDT confirmar senha. Aqui, ó, já até vi já. Aqui no logcat não apareceu, não sei por que não apareceu aqui a mensagem do erro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, num pointer, beleza? Aqui, ó, num pointer exception, ou seja, esse num pointer exception aqui é quando tem algum objeto, alguma coisa que não foi criada a referência dele. Então, nesse caso aqui, ó, vou clicar aqui nessa linha aqui, ó, e ver, ó, é o MEDT confirmar senha, é o próprio campo que eu estava suspeitando que estava errado, que eu esqueci de buscar a referência dele aqui, ó. Não posso esquecer dessa referência. Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui também. Confirmar senha. Beleza, prontinho. Salvar. E vamos executar novamente. Então, pessoal, só lembrar aqui de ver aqui, igual por exemplo no logcat, ele vai exibir informações da sua aplicação, de possíveis erros aqui. Nesse caso aqui, exibiu aqui no log aqui no run, exibindo aqui nesse caso, em termos de execução, no caso a sua aplicação estava em execução, ele exibiu o erro do meu aplicativo. Então basta você olhar aqui no run e no logcat para você ver esses possíveis erros que vai acontecer na sua aplicação, beleza? Então vou voltar aqui. Eu esqueci de atualizar. Vamos lá, executar aqui novamente, aguardar a execução. Então, pessoal, é sempre bom a gente ir testando para saber se não há nenhum problema no nosso aplicativo. Aqui, ó, já exibiu aqui, ó, que há erros nos campos aqui, ó. Olha só que legal, interessante. Só. Aqui nesse caso aqui eu exibi que os erros estão em todos os campos. Só que nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele colocou foco no último campo. Já que nesse caso aqui eu vou exibir a mensagem, eu vou exibir todos os erros de uma vez só, então acho que eu vou deixar comentado aqui, ó, esse request focus, porque a gente não vai colocar um foco no campo específico, já que eu mudei aqui a questão de você exibir todos os erros de uma vez só. Agora, se você fosse utilizar aqui o else,
como eu ia utilizar aqui, ó, aqui em todas as validações, seria interessante você colocar aí o request focus, beleza? Mas a gente viu aqui que a validação funcionou perfeitamente. Agora, por último, o que eu vou fazer? Eu vou validar se o campo confirmar senha e senha são iguais. Se eles forem diferentes, ele também vai exibir uma mensagem. Então vai ser bem simples. Se m usuário ponto senha ponto equals, ou seja, esse aqui para verificar se o conteúdo da minha string vai ser igual a um determinado valor. Vou colocar aqui, ó, m usuário ponto confirmar senha. Ou seja, se esses campos aqui, ó, o senha e confirmar senha, forem diferentes, eu estou negando aqui o campo, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem no campo senha, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui, ó, vou copiar isso daqui, vou tirar essa informação aqui e vou colocar a seguinte informação: senhas não conferem. E vou colocar aqui o foco no campo senha, request focus. E vou colocar aqui OK, false. Ou seja, se por acaso as senhas não forem iguais, ele vai exibir essa mensagem para mim. Agora eu vou colocar aqui, ó, vou converter no formato string XML, Alt Enter. Vou colocar aqui o ID, message, string, ó, senhas não. Opa, aqui ficou errado aqui, pessoal. Deixa eu trocar isso daqui. Eu acabei teclando Enter sem querer. Vamos vir aqui no XML, ó. Vou trocar aqui, ó. Senhas não conferem. Não é interessante você colocar com acento também não, tá? Senhas não conferem. É isso daqui. Agora vamos testar. Fechar aqui com chaves. Vou dar um stop aqui e reiniciar novamente. Se tudo der certo aí, então essa validação do campo aqui vai estar OK. Registrar. Vou colocar aqui, ó, esse campo obrigatório, esse campo obrigatório, esse campo obrigatório, esse campo obrigatório. Agora eu vou colocar aqui uma determinada informação, ó. Qualquer aqui, ó. Vou colocar aqui senha diferente. Ó, senhas não confere. Beleza? Aqui, ó, tem um detalhe aqui que aqui ainda continuou vermelhinho. Eu tenho que limpar o campo. Aqui como é que eu limpei? Ah, aqui, ó. O problema é que eu coloquei vazio. Certo é colocar num. Pronto. Agora vamos colocar aqui stop e iniciar novamente. Então, pessoal, a questão de você colocar aqui o request focus, eu já comentei com vocês. Então você pode, fica a critério de vocês se você vai utilizar esse método. Só utilizei aqui o request focus nesse último caso aqui, ó. Agora vamos testar novamente. Aqui, ó, senhas não conferem. Ó, senhas não conferem não. Esse campo não é obrigatório. Agora vou colocar qualquer informação aqui. Vou colocar aqui senha diferente. Aqui, ó, senhas não conferem e limpou as demais informações. Agora eu vou colocar aqui, ó, 31, 23 e clicar em OK. Então veja só que os valores agora estão OK. Então na próxima aula eu já vou colocar aqui o código para que nós possamos enviar as informações para o servidor em PHP. E depois também, se tiver mais alguma alteração, eu faço aqui com vocês essas alterações. Na validação aqui, pessoal, é interessante também a gente utilizar aqui a questão da validação, verificar se o campo, se o e-mail foi digitado corretamente. Você pode utilizar dessa maneira também, entre outras informações. Depois eu posso colocar, implementar, fazer essas validações com vocês aqui, a questão do e-mail, para saber se o e-mail está sendo informado no formato correto, beleza? Então, eu vou terminar essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, lembra de curtir aí o vídeo, compartilhe o vídeo e se inscreva aí no canal para você que está acessando esse vídeo aqui agora.
Beleza? Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.